Se uma pessoa seguir esses 4 pilares, jejum, controle de carboidratos, priorizar proteínas e não temer gorduras, fará a diferença, e a resistência à insulina sumirá, geralmente em semanas, talvez meses. Bem-vindo ao podcast. Como vai? Oi, Jesse, estou muito bem, muito obrigado. Gostei muito do seu livro. Este é um tema importante, pois falamos sobre o desafio de saúde mais comum que as pessoas enfrentam atualmente: a resistência à insulina. Vamos começar discutindo por que isso é um problema tão grande. As pessoas têm níveis elevados de insulina e o corpo não responde bem a isso. Que tipos de condições isso pode criar no corpo? Sim, você começou muito bem ao explicar a resistência à insulina. Mencionou-a para que todos tenhamos um entendimento comum do vilão aqui, que é quando a insulina não funciona direito e há um excesso dela. Como você disse, chegamos a esse ponto por uma variedade de fatores. Não há um único fator que nos trouxe até aqui. Gosto de pensar neles como causas primárias e secundárias. Nas causas primárias, considero primários os estímulos que alteram o corpo e o tornam resistente à insulina, validados em estudos em humanos. Essas 3 causas primárias são independentes entre si. Uma delas é o estresse, com o aumento dos hormônios do estresse cortisol e epinefrina. Esses criam resistência à insulina no corpo. E claro, temos muito disso hoje em dia, certo? 2. Inflamação. Isso é vago. As pessoas culpam a inflamação por muitas coisas sem que isso seja totalmente justificado. Então isso é um pouco vago. Mas, se houver inflamação ou aumento de proteínas imunológicas no sangue, isso promoverá resistência à insulina. Em terceiro lugar, a insulina cronicamente elevada em si promoverá resistência à insulina no corpo. Essa é a que eu foco mais, e faço isso no meu livro, porque é a que você pode mudar mais facilmente. É difícil mudar o estresse e a inflamação. Mudar a insulina é muito fácil, e a causa secundária são os óleos de sementes refinados. Os óleos de sementes refinados se acumulam nas células do corpo, incluindo as de gordura, e alteram como essas células crescem, tornando-as mais resistentes à insulina, e assim a resistência à insulina se espalha pelo corpo. Bem, quero reservar um tempo mais adiante na nossa conversa para discutir o que podemos fazer a respeito e as mudanças positivas que podemos implementar com dieta e estilo de vida. Mas primeiro, vamos nos aprofundar em por que isso é um problema. Alguém enfrenta resistência à insulina. Por que isso importa? Sim, então há 2 partes na sua pergunta: por que é um problema e por que se importar? É um problema, em parte pelo que mencionei, onde nos colocamos, no ambiente errado, essa tempestade perfeita, onde dormimos mal, aumentando nossos hormônios do estresse, e comemos alimentos que elevam nossa insulina o tempo todo. Então, é assim que chegamos aqui. Mas por que alguém deveria se importar? É uma função das doenças que derivam da resistência à insulina, e essas não são insignificantes. Na verdade, praticamente toda doença que preocupa quem está ouvindo é provavelmente ou diretamente causada pela resistência à insulina ou exacerbada por ela. Isso abrange uma gama de problemas, incluindo distúrbios neurológicos como enxaqueca e Alzheimer. Doença cardíaca, a causa de morte mais comum, é frequentemente resultado da resistência à insulina, afetando os vasos sanguíneos. Falando em vasos, a disfunção erétil é uma consequência, pelo menos em parte, da resistência à insulina. A infertilidade mais comum em mulheres, a síndrome dos ovários policísticos, também é consequência da resistência à insulina, assim como a doença hepática gordurosa e a osteoartrite. A resistência à insulina piora qualquer distúrbio ou causa o distúrbio se ele já não existia. Certo, há muitos motivos para nos preocuparmos com isso. Como você mencionou, isso está no cerne da maioria dos nossos problemas crônicos de saúde. Se alguém está ouvindo e pensa, ok, isso é algo de que preciso estar ciente, algo que preciso garantir, que não está degradando minha saúde. Como começam? Como sabem se isso é um problema que os afeta? Sim, então há algumas coisas principais que a pessoa pode prestar atenção para entender quão resistentes à insulina são ou onde estão nesse espectro de resistência à sensibilidade. As doenças que mencionei, como disfunção erétil em homens ou SOP em mulheres,
são evidências sólidas de resistência à insulina. Além dessas, existem outros marcadores, alguns clínicos, como hipertensão. Se uma pessoa tem hipertensão, é um ótimo sinal de resistência à insulina, e outros são menos clínicos e mais óbvios, como problemas de pele. Existem distúrbios de pele claros relacionados à resistência à insulina. Um deles é a situação de acrocórdons, onde a pessoa começa a ter pequenas saliências, não uma verruga, mas como um pequeno cogumelo, um talo de pele minúsculo que se projeta. Isso ocorre nas dobras da pele, onde a pele se esfrega. Isso pode acontecer nas axilas, ao redor do pescoço, se a pessoa for pesada o suficiente para ter uma dobra de pele, e em outras articulações, na virilha, etc., onde a pele se esfrega. Se alguém tem acrocórdons, geralmente nas axilas, isso é um forte sinal de resistência à insulina. Outro sinal nessas regiões são manchas escuras, como em uma dobra de pele ao redor do pescoço. Essa pessoa pode ter acrocórdons e também uma pele mais áspera, enrugada, escura e com textura diferente nessa área. Isso é uma condição chamada acantose nigricans. É mais fácil ver em pele clara, mas em pele escura, a pele pode não parecer mais escura, mas terá uma sensação diferente, mais rachada e áspera. Essas são duas condições de pele menos clínicas, mas mais óbvias que outras. E então, para alguém que começa a experimentar essas mudanças na pele, é sinal de que já estão bem avançados nisso ou ocorrem rapidamente ao longo do processo? Sim, não posso falar sobre a natureza temporal disso, mas você pode ter distúrbios de pele antes, em alguns casos. Com certeza. Então, com isso em mente, já que você pode ter distúrbios de pele sem essas outras condições, é seguro dizer que é como um canário na mina de carvão. É um dos primeiros indicadores. Adoraria que você falasse sobre a fisiologia. Que mudanças estão ocorrendo, a nível celular, quando a pele muda assim? Daquelas duas maneiras? Sim, isso mesmo. Então, em ambos os casos, é, por assim dizer, uma hiperexcitabilidade, onde os altos níveis de insulina no sangue, que ocorrem com resistência à insulina, estão estimulando dois tipos de células na pele. Por um lado, estão estimulando os queratinócitos. Essa estimulação do crescimento dos queratinócitos causa as verrugas, essa extensão da pele. Ao mesmo tempo, a insulina estimula a produção de melanina pelos melanócitos, resultando no pigmento escuro ao redor da área. Então, em ambos os casos, queratinócitos nas verrugas ou melanócitos e melanina na acantose nigricans. É o resultado da insulina estimulando essas células da pele e há muitas outras células estimulando-as a fazerem demais. Interessante, e me corrija se eu estiver errado, mas pelo que entendi ao ler seu livro, a resistência à insulina pode ser vista como um contínuo, onde no início você não nota nenhum sintoma. Os sintomas aparecem lentamente ao longo do tempo. E então, quando você já está nisso há anos, é quando coisas como o diabetes tipo 2 podem se manifestar. Eu adoraria que você falasse sobre isso e esse contínuo. Sim, isso é parte do que torna a resistência à insulina tão insidiosa. Ela pode passar clinicamente despercebida por muito tempo ou se disfarçar como outros problemas, resultando em diagnósticos errados. Ou seja, a pessoa tem hipertensão e infertilidade, e é isso que é diagnosticado. O médico poderia ter identificado a resistência à insulina com a hipertensão e a infertilidade sendo manifestações do verdadeiro problema. Alternativamente, o problema pode estar se desenvolvendo em segundo plano. As coisas pioram um pouco, mas não o suficiente para estar no radar do clínico. Mas a relação entre resistência à insulina e diabetes tipo 2 é algo que eu destaco, porque é simples olhar para a coisa errada ao longo da vida de alguém enquanto essa pessoa caminha em direção ao diabetes tipo 2. Temos duas variáveis relevantes, insulina e glicose. Ao longo dos anos, à medida que essa pessoa progride para o diabetes tipo 2, a insulina sobe. Isso é resistência à insulina, insulina elevada,
mas glicose normal. O corpo só precisa de mais insulina para controlar a glicose. Então, é por isso que passa despercebido, porque vemos o diabetes tipo 2 como um problema de glicose, e se os níveis de glicose estão normais, não há nada a detectar. No entanto, se olhássemos para o diabetes tipo 2 como um problema de insulina, detectaríamos isso muito mais cedo, pois você pode ter insulina alta com glicose normal por anos, e então, talvez 10 ou 20 anos depois, a glicose começa a subir. E novamente, devido ao nosso paradigma centrado na glicose, é quando normalmente detectamos o problema. A tragédia se manifesta ainda mais no fato de que, ao ver o diabetes tipo 2 como uma doença de glicose, só nos preocupamos em baixar a glicose. Assim, estamos no estado de diabetes tipo 2, agora com insulina e glicose elevadas. A visão clínica média diria: bem, vamos apenas baixar a glicose, porque é uma doença de glicose. Essa é a visão errada. Mas para fazer isso, o clínico se sente justificado em aumentar ainda mais os níveis de insulina. Eles podem colocar o paciente em terapia com insulina ou em medicamentos que estimulam a síntese de mais insulina, tornando-os ainda mais hiperinsulinêmicos. Isso pode baixar os níveis de glicose, mas a tragédia está no resultado. Ao reduzir a glicose e aumentar a insulina, tornamos as pessoas mais gordas e doentes, e as matamos mais rápido. Isso soa controverso, mas não diria isso sem dados que apoiem. Nenhum marcador clínico melhora quando aumentamos agressivamente a insulina para baixar a glicose. Novamente, nada melhora. Eles têm 3 vezes mais chances de morrer de doenças cardíacas, 2 vezes mais de câncer e 2 vezes mais de desenvolver Alzheimer, porque esses não são distúrbios de glicose. O diabetes tipo 2, como os outros, são distúrbios de insulina. Certamente a glicose contribui para a insulina, se estamos colocando muita glicose. Não quero me adiantar, no entanto. Não estou tentando dizer que insulina e glicose não estão relacionadas, mas na resistência à insulina, isso significa insulina elevada e glicose normal. É quando a glicose começa a subir. Como o corpo está resistente à insulina, geralmente dizemos que é diabetes tipo 2. A tragédia é que olhamos para um marcador errado. Se víssemos o diabetes tipo 2 e outros distúrbios como problemas de insulina, os detectaríamos mais cedo e trataríamos melhor. E o que ouço você dizer é que não estamos só. Não tratando a raiz do problema, estamos piorando as coisas. Basicamente, Exatamente. tratamos o sintoma e as coisas pioram por trás. Sim, na verdade, Jesse, aqui está uma analogia provocativa. Dar insulina a um diabético tipo 2 é como dar mais vinho a um alcoólatra. Estamos dando mais do que causou o problema. Na sua experiência, você acha que os clínicos estão se conscientizando desse novo paradigma que você está ajudando a esclarecer? Isso está mudando positivamente ou ainda estamos no início? Sim. Então, está mudando. Não há dúvida de que está mudando. Também não há dúvida de que é um navio que se move muito, muito devagar. Até a American Diabetes Association, em 2020, observou, ou talvez um ano antes, que dietas de baixo carboidrato têm a maior evidência científica entre as intervenções para melhorar o diabetes tipo 2. Esta semana, conversei com um médico local que queria trocar ideias sobre esses assuntos porque ele está começando a enxergar a realidade. Então, de fato, há cada vez mais entidades clínicas e clínicos que estão se conscientizando dessa realidade, da mudança de paradigma. E eu sinto que muitas vezes, os clínicos, eu incluso, até ler seu livro, colocamos resistência à insulina junto com diabetes tipo 2, imaginando alguém que negligenciou sua dieta e estilo de vida por anos, ganhando peso extra. Vamos falar sobre isso. Se alguém está olhando para o próprio corpo agora e dizendo, não estou acima do peso, este podcast não é para mim. Eu me sinto bem. Fale sobre como é comum ver alguém com peso normal, mas ainda assim com resistência à insulina. Sim, então existe uma métrica teorizada como sendo relevante para essa conversa e para a resistência à insulina e gordura corporal, chamada limite pessoal de gordura. Eu gosto dessa visão. A ideia básica é, com algumas nuances que talvez possamos explorar, que as pessoas têm, um limite de células de gordura, que, quando essas células atingem um ponto,
Além disso, qualquer ganho adicional de gordura no corpo se torna patogênico. Você precisa de gordura. Somos feitos para ter gordura. Pessoas com lipodistrofias que não conseguem armazenar gordura sofrem. É catastrófico e prejudicial. Embora pareçam magras, você pensaria que são as mais saudáveis, mas não são. Então, precisamos ter gordura. Só não queremos ter gordura em excesso. Como em tantas coisas, o excesso não é bom. Nos níveis de gordura corporal, há uma grande variedade de onde uma pessoa pode ser saudável com uma certa quantidade de gordura. Fiz meu pós-doutorado em Singapura, esse lindo país no sudeste da Ásia. Trabalhei com a Duke Medical School lá. Parte do motivo pelo qual Singapura recrutou cientistas para estudar distúrbios metabólicos foi o interesse nas disparidades étnicas, onde diferentes etnias começam a sofrer as consequências dos distúrbios metabólicos e do ganho de gordura em níveis muito diferentes. Por exemplo, em Singapura, você teria um homem de etnia chinesa e um homem de etnia europeia do norte, Jesse, mais parecido comigo e com você, um europeu caucasiano prototípico, e ambos poderiam estar ganhando gordura. A etnia chinesa começa a sofrer as consequências desse ganho de gordura muito mais cedo do que o caucasiano. O caucasiano pode engordar mais e só então começa a ter complicações. E eu diria que a resistência à insulina aparece no chinês muito antes. E muito disso se resume às células de gordura. Quando começamos a ganhar gordura, podemos ganhar através de dois processos diferentes. Por um lado, podemos ter células de gordura crescendo apenas em tamanho, e é onde a maioria das pessoas se encontra. Agora, vou falar sobre o outro em um instante. A maioria das pessoas chega a um ponto em que o número de células de gordura está definido, e elas não criam novas células enquanto ganham peso. Elas apenas aumentam o tamanho das células de gordura. Quando essas células estão hipertrofiadas, começam a se tornar resistentes à insulina e pró-inflamatórias. Assim, liberam gorduras e proteínas pró-inflamatórias, contribuindo para a resistência à insulina no resto do corpo. Mas é porque, novamente, as células de gordura atingiram seu limite, evocando aquele limite pessoal de gordura que mencionei. Em contraste, temos algumas pessoas refletido em diferentes graus entre etnias que têm um potencial maior para criar novas células de gordura. Assim, elas têm, seja qual for o número de células de gordura. As células de gordura começam a crescer um pouco, hipertrofiar, e então começamos a recrutar novas células de gordura para esse tecido adiposo. Assim, elas podem continuar engordando e nunca atingem seu limite, ou seja, nunca ultrapassam seu limite de armazenamento de gordura, porque, curiosamente, se você pode continuar armazenando gordura em suas células de gordura, elas permanecem gordas, felizes e sensíveis à insulina. Na verdade, esse fenômeno é tão óbvio e eficaz que temos medicamentos que atuam estimulando as células de gordura hipertrofiadas a se transformarem em células de gordura hiperplásicas, mais numerosas, mas menores. Assim, elas ficam menores, um pouco mais saudáveis e sempre têm mais gordura para armazenar. Quando quase atingem um limite, criamos uma nova célula de gordura. Há um grupo muito pequeno, cerca de 10% das pessoas obesas, que tem esse potencial contínuo para a hiperplasia. Essas são as pessoas que podem se tornar supermassivamente obesas, 500, 600 libras. Jesse, você e eu nunca poderíamos engordar tanto, não temos o tipo de corpo para isso. A maioria das pessoas ouvindo isso nunca poderia ficar tão grande. Elas não são feitas para isso. Teriam células de gordura hipertrofiadas e parariam de ganhar gordura, e então se tornariam muito resistentes à insulina. Ironicamente, se você puder continuar armazenando gordura, nunca se tornará resistente à insulina. Fascinante. Então, sabendo o que sabemos sobre hiperplasia e hipertrofia, além desses medicamentos, há algo prático que possamos fazer com essa informação? Sim, há sim. Existem algumas ações práticas. Sabemos que certos fatores promovem a hipertrofia das células de gordura, fazendo-as crescer.
Mencionei que os óleos de sementes refinados são uma causa secundária de resistência à insulina. É aqui que se tornam relevantes nesta história, pelo menos. Eles são relevantes em outras histórias, mas na resistência à insulina, tudo gira em torno da célula de gordura, que acumula ácido linoleico, a principal gordura desses óleos de sementes. Às vezes, as pessoas os chamam de óleos vegetais, mas não são vegetais. Eles são refinados de sementes como soja, milho, algodão, canola, etc. Esse ácido linoleico se acumula nas células de gordura e depois passa por um processo chamado peroxidação. E então, ao seguir esse caminho, você cria moléculas que promovem a hipertrofia da célula de gordura. A insulina também pode fazer isso. Portanto, além de examinar os óleos de sementes, é importante analisar os alimentos que aumentam a insulina, pois a insulina alta pode promover o acúmulo de certas gorduras na célula de gordura, fazendo-a crescer por hipertrofia. A soma disso é que, ao estimular o crescimento hipertrófico da célula de gordura, também estamos promovendo a resistência à insulina e condições pró-inflamatórias. Então, essas seriam algumas ações práticas. Não que estejamos chegando, não quero me adiantar e falar sobre todas as soluções ainda, mas essas são algumas delas. Analise os óleos de sementes e analise os alimentos que aumentam a insulina. Então, se estou entendendo corretamente, alguns desses óleos ruins farão com que as células de gordura cresçam em tamanho em vez de se dividirem, hipertrofia em vez de hiperplasia. E, eventualmente, como você mencionou, quando atingem um certo tamanho, elas explodem e causam inflamação. Claro, claro, elas não explodem, obviamente. Mas entendo o que você diz. Elas chegam a um ponto de tamanho máximo e, para evitar explodir, começam a se tornar resistentes à insulina, que tenta dizer à célula de gordura para crescer sempre. Essa célula de gordura diz à insulina: não posso crescer mais, senão vou explodir. Então, vou me tornar resistente a você. E é isso que acontece. Entendi. Então a resistência acontece, mas não vaza algo da célula quando ela atinge um certo tamanho? Ah, sim, com certeza. Na verdade, são as duas Sim. coisas que mencionei. Para evitar seu crescimento, a insulina não deixa a célula de gordura impedir que mais gordura entre, então a gordura continua entrando. Normalmente, a insulina diria à célula de gordura para não deixar nada sair. É isso que está quebrado, a gordura continua entrando. Mas agora a célula de gordura diz: você está tentando me deixar mais gorda, não posso, então vou liberar gordura. Assim, as células de gordura chegaram a um equilíbrio. Ficou realmente grande e agora está assim. A insulina continua empurrando gordura para dentro, permitindo que ela cresça. Agora, a célula de gordura está vazando tanto quanto recebendo. Atingiu um equilíbrio e está liberando ácidos graxos livres ao mesmo tempo. Que as células de gordura hipertrofiadas se afastam. Elas se distanciam dos capilares ou do sangue, pois a célula precisa estar a poucas células de distância do sangue para obter nutrientes e trocar metabólitos. À medida que as células de gordura aumentam e se afastam do sangue, tornam-se hipóxicas ou com baixo oxigênio. E para corrigir isso, as células de gordura começam a liberar proteínas pró-inflamatórias, algumas das quais podem formar novos capilares. Acaba sendo uma batalha perdida. A tragédia é que a célula de gordura hipertrofiada faz tudo para garantir sua sobrevivência. Para evitar que cresça demais, torna-se resistente à insulina. Para corrigir a hipóxia e restaurar o fluxo sanguíneo, torna-se pró-inflamatória. Bem, funciona. Isso permite que a célula de gordura sobreviva, mas no processo libera ácidos graxos livres e citocinas pró-inflamatórias por todo o corpo. Ambos criam uma lista perfeita de ingredientes para promover a resistência à insulina. Entendo o que você diz. Vamos focar nessa fisiologia e aprofundar um pouco mais as questões aqui. Parece que, ao desenvolver resistência à insulina, o tecido adiposo é o primeiro a ser impactado nessa cascata. Estou certo sobre isso? Sim, essa é minha visão, Jesse. Sou defensor do paradigma de que a gordura vem primeiro, mas para ser transparente, há cientistas que acreditam que a célula muscular é afetada primeiro. Outros acham que é a célula do fígado. Minha visão é que a célula de gordura é a primeira, impactando as outras. Tenho minhas razões para isso. Claro.
Pode explicar Ah, com seu certeza, raciocínio? sim, com prazer. Sim, sim. Então, em ambos os casos de resistência à insulina no fígado e no músculo, todos esses defensores defendem a ideia de que ficam carregados de lipídios. O paradigma que se baseia no fígado e na célula muscular se tornando resistentes à insulina é baseado na ideia de que há gordura demais chegando a eles. E então minha resposta é: bem, de onde veio essa gordura? Está vindo da célula de gordura. E assim, essa é a minha resposta, se você considerar a célula muscular em si. Sabe de uma coisa? Para ser franco, mesmo a minha visão, por mais que eu defenda que a gordura vem primeiro, a realidade é provavelmente mais complexa, o que significa que, em graus variados, dependendo do insulto, todos podem estar se tornando resistentes à insulina. Por exemplo, se alguém tivesse uma doença autoimune e níveis cronicamente elevados de proteínas pró-inflamatórias, chamadas citocinas, que ocorrem durante uma doença autoimune ativa, pois às vezes há uma fase de quiescência, mas digamos que essa pessoa tenha uma autoimunidade ativa. Você pode pegar células musculares, do fígado, de gordura e outras células que eu conheço. E se você incubar essas células com proteínas pró-inflamatórias, todas se tornam resistentes à insulina. Assim, a inflamação pode causar resistência à insulina em todas ao mesmo tempo. Não haveria um primeiro. A primeira coisa seria as células imunológicas liberando proteínas pró-inflamatórias. Agora, se um tecido iniciar isso, seja no fígado, no músculo ou na gordura. Novamente, defensores da ideia de que a gordura ou o fígado vêm primeiro começam com lipotoxicidade ou acúmulo excessivo de lipídios ou gordura. E minha resposta novamente é: bem, de onde isso veio? Não acho que você possa olhar para o acúmulo de lipídios nas células musculares sem considerar a origem. Na minha visão, isso vem das gorduras resistentes à insulina. Vamos nos aprofundar na gordura e falar sobre os dois tipos diferentes, pois nem toda gordura é igual. Você explica isso no seu livro, A Gordura Marrom versus a Gordura Branca Subcutânea. Vamos comparar e contrastar as duas e discutir as diferenças. Sim, quando as pessoas pensam em gordura, elas pensam na gordura branca, independentemente da cor da pele. Gordura branca é gordura branca. Então, quando você realmente remove a pele, isso é uma maneira horrível de dizer. Se retirar um pedaço de gordura, vou dizer assim, se fizer uma biópsia de gordura, como fazemos no laboratório, ao olhar para a gordura de humanos e roedores, ela é bem branca. E é branca porque, pelos mesmos motivos que a gordura é branca em um bife. Quando você olha para o bife, a marmorização ou a gordura é branca. A gordura é branca, na maioria das vezes. Esse triglicerídeo na carne do animal é o mesmo que temos na nossa carne. Assim, é simplesmente uma gordura branca. A brancura é um reflexo. Bem, literalmente, à medida que a luz reflete do tipo de gordura que está ali, esses triglicerídeos e a natureza da célula de gordura, que chamamos de células de gordura branca ou adipócitos brancos, elas são quase 100%, quase 98%. Se você olhar dentro do corpo da célula, quase tudo é uma enorme bolha de gordura, chamada gotícula lipídica. Você tem um pouco ao lado a mitocôndria, o núcleo, o retículo endoplasmático e o lisossomo, as pequenas organelas que ajudam a célula a fazer seu trabalho, mas estão meio que encostadas ao lado. Você nem as vê. Em contraste, nos adipócitos marrons ou células de gordura marrom, eles parecem um pouco marrons, porque ao olhar para a célula, há pequenos bolsões de gotículas de gordura, mas muitas mitocôndrias entrelaçadas com essas gotículas. As mitocôndrias têm uma cor marrom avermelhada, em parte por causa do ferro e outras proteínas. Essa tonalidade se reflete nos adipócitos marrons. Novamente, devido aos bolsões de gordura e muitas mitocôndrias intercaladas, a diferença vai além da aparência e chega ao nível da função. O tecido adiposo branco é projetado para armazenar energia,
e, portanto, têm uma taxa metabólica muito baixa, sendo a menor taxa metabólica de qualquer célula que já testamos no meu laboratório. Taxa metabólica super baixa. Em contraste, a gordura marrom, com suas mitocôndrias, tem uma taxa metabólica alta, comparável às células musculares. Curiosamente, as células musculares têm alta taxa metabólica porque estão ativas, trabalhando e contraindo. E as células de gordura? Elas estão paradas. As células de gordura marrom têm uma alta taxa metabólica porque consomem gorduras e glicose. Elas queimam essas substâncias para gerar calor, o que é um sinal de ineficiência química. Essas células têm mitocôndrias que não realizam trabalho na célula, como contrair e relaxar um músculo. Elas queimam energia e nutrientes apenas para gerar calor. Agora, algo interessante. Ao longo da vida de um ser humano, quando os bebês nascem, eles são bem gordinhos, e é assim que devem ser. É saudável para o bebê ser gordinho, não é saudável se não for. Uma razão é que o bebê não treme. Eles podem ter um pequeno tremor, mas não tremem quando estão com frio porque tem muita gordura marrom ao redor do corpo. Muito da gordura deles é marrom. O bebê é como uma pequena incubadora, queimando nutrientes para gerar muita energia térmica. À medida que envelhecemos, isso muda. O bebê tem uma proporção de 1:1, gordura marrom para branca. Com o envelhecimento, a quantidade de gordura marrom começa a cair bastante. A quantidade de gordura branca que temos aumenta drasticamente. Quando somos adultos, temos apenas pequenos pedaços de gordura marrom na cavidade torácica e ao redor do pescoço. Por que está lá é uma questão de especulação. Por que não tê-la na barriga, no bumbum, nos quadris ou em outro lugar? É uma questão de especulação. Minha especulação é que, à medida que envelhecemos, ao contrário dos bebês, quando precisamos nos aquecer, trememos. Podemos tremer em qualquer lugar, exceto aqui. Não há músculos aqui para isso. Nossos músculos na cabeça não espasmam como no resto do corpo. Ter gordura marrom por aqui é uma ótima maneira de aquecer o sangue enquanto sobe para o cérebro. Se estivermos com frio, a exposição ao frio é uma ótima forma de ativar o tecido adiposo marrom. É uma maneira bem documentada de ativar a gordura marrom. Curiosamente, pessoas com mais gordura marrom são mais resistentes a ganhar peso e desenvolver diabetes tipo 2. Então, acho que é uma ferramenta importante que podemos usar. Podemos perguntar: como estimular a gordura marrom? Uma é a terapia com frio. Outra é manter a insulina baixa. Publicamos um artigo há alguns anos que descobriu que, quando a insulina estava elevada, ela diminuía a taxa metabólica na gordura marrom, fazendo-a se comportar mais como a gordura branca. Em contraste, quando os corpos cetônicos estavam elevados, o que ocorre apenas com a insulina baixa, eles ajudam a gordura branca a agir mais como a gordura marrom, empurrando-as para o outro lado. Por mais esotérica que essa informação pareça, ela é aplicável. Podemos manipular nosso fenótipo de gordura, primeiro através da exposição ao frio ocasional e, segundo, mantendo a insulina baixa e os corpos cetônicos elevados. E você, Ben, faz algum tipo de terapia de frio regularmente para estimular a gordura marrom? Eu faço. Gostaria de ter uma banheira de mergulho polar. Você vê essas banheiras modernas feitas para isso. Tem uma que esfria sozinha e faz gelo. Sou professor, não posso me dar ao luxo de algo assim. Então, o que eu faço depois de cada treino? Tenho sorte de estar aqui no campus. A universidade tem vários recursos, incluindo uma sauna ao lado do vestiário dos professores. Eu entro na sauna por 15 minutos, o que adoro, e depois tomo um banho gelado, o mais frio que o chuveiro consegue ficar. Fico nesse chuveiro por uns 5 minutos. Não é a mesma coisa que imersão total. Eu sei disso, não é mesmo? Mas é o mais próximo que consigo de forma conveniente. Vamos nos aprofundar no assunto da gordura e falar sobre as diferenças entre a gordura visceral, que está em torno dos órgãos, e a gordura subcutânea, e por que entender essas diferenças é tão importante. Então, a natureza das células não há diferença. Uma célula de gordura no espaço visceral, como no espaço abdominal, dentro da cavidade abdominal, é idêntica em função e forma às células de gordura do lado de fora da barriga.
A gordura que você pode apertar e balançar, a diferença está em, quer dizer, há uma pequena diferença na expressão de enzimas, e a maior diferença são as outras células que se movem para a área. Então, em relação às enzimas e uma pequena diferença na função, apesar do que acabei de dizer, elas são idênticas em função, não exatamente, mas muito próximas. As semelhanças são maiores que as diferenças. As células de gordura no espaço visceral são muito mais lipolíticas. Assim, a qualquer momento, elas liberam e quebram gordura a uma taxa muito mais alta do que as células de gordura no tecido subcutâneo. Em outras palavras, o corpo está sempre mais determinado a quebrar a gordura visceral do que a subcutânea. Parte disso pode ser porque, dentro desse espaço visceral intraabdominal, há uma quantidade limitada de espaço. É, de fato, um bolsão isolado do corpo. Se houver muita gordura ali, ela pode começar a comprimir fisicamente os intestinos, rins, fígado e o fluxo sanguíneo para esses tecidos. Portanto, não é surpreendente que essas células de gordura estejam quase sempre determinadas a se quebrar e permanecer pequenas. Ao mesmo tempo, a gordura visceral ocupa uma área interessante em relação ao fluxo sanguíneo. Quando o sangue flui pelos intestinos, absorvendo nutrientes, ele se move para a gordura visceral que está na linha de frente desse fluxo. O que vem do intestino pode ser sujo ou vazado, trazendo coisas indesejadas. Ter a gordura visceral como um espaço. Com muitas células imunológicas faz sentido para a imunidade e para defender o corpo contra patógenos. No entanto, isso cria um problema potencial. Se temos mais gordura visceral, temos também mais dessas células imunológicas. As células imunológicas secretam proteínas pró-inflamatórias em alta taxa. Então, mais gordura visceral leva a mais inflamação, promovendo resistência à insulina e suas complicações. Em contraste, a gordura subcutânea tem relativamente pouca população de células imunológicas, sendo composta principalmente por células de gordura. Mas há uma nuance importante aqui. As células imunológicas, como os macrófagos, que são exemplos clássicos e muito importantes, vivem em todos os tecidos. Então, não existe um órgão de macrófagos como um muscular, de gordura ou cerebral. Macrófagos não são um órgão, assim como todos os glóbulos brancos. Eles se movem para os tecidos. Você tem macrófagos no músculo, no cérebro e nas células de gordura. Eles devem estar lá e têm um papel importante em todos esses tecidos. Mas na gordura visceral, temos muito mais deles. Se temos mais gordura visceral, então temos mais macrófagos, o que contribui para uma carga inflamatória maior em todo o corpo. Então, sabendo o que sabemos sobre a gordura visceral e como ela pode levar à inflamação, temos controle sobre minimizar a gordura nessa área, ou é mais uma questão de estou com um problema de peso e preciso reduzir meu peso como um todo? Ou podemos focar nessa área e diminuir a gordura ali? Sim, então, a gordura visceral é conhecida por aumentar com o consumo de frutose e álcool. Mas não é tão comum que as pessoas exagerem no álcool. É muito mais comum que exagerem na frutose. E isso é um ponto muito importante e está muito bem documentado em humanos. Sabemos por estudos em humanos que se você der a um grupo de pessoas uma bebida feita de frutose, como uma água com frutose, e a outro grupo uma água com glicose. Estes são dois carboidratos que têm. São monossacarídeos, a forma mais simples. Desculpe, frutose não é. Não, frutose é. Desculpe. Sim, ambos são monossacarídeos e isocalóricos. Então, não há diferença nas calorias. Eles estão consumindo a mesma quantidade de calorias. O grupo que bebe soluções de frutose está ganhando mais gordura visceral e menos subcutânea, enquanto o grupo que consome glicose acumula mais gordura subcutânea e menos visceral. Podemos sim reduzir a gordura visceral mudando nossa dieta. A maneira mais fácil é consumir menos frutose,
ou melhor, beber menos frutose em refrigerantes açucarados ou suco de fruta que é puro frutose e água. Não faça isso. Então controle a frutose, que não é o mesmo que comer fruta. Você teria que comer uma quantidade enorme de frutas para obter frutose suficiente para mudar o acúmulo de gordura visceral. Então, isso não é motivo de preocupação. Não estou declarando guerra às frutas, mas sim ao suco de fruta e outras formas de frutose acessível, como refrigerantes. E se alguém estiver preocupado com a gordura visceral, primeiro, existe uma quantidade saudável? E segundo, há como avaliar quanto dessa gordura você tem para obter uma linha de base e talvez trabalhar nisso e testar novamente? Sim, então existe uma. É saudável. Precisamos tê-la, porque desempenha um papel importante na nossa imunidade. Como? Eliminando patógenos do sangue logo quando vem do intestino. Acho que tem um propósito importante. Foi feita para estar lá e não devemos tentar nos livrar dela. Mas existem. Uma maneira de ter uma ideia de se uma pessoa tem em excesso. Não há uma forma perfeita de fazer isso em casa. Existem métodos, claro, como ressonâncias magnéticas e exames de DEXA, em um ambiente clínico. Mas o mais próximo que alguém poderia chegar seria a relação cintura-quadril. É simples, você mede a parte maior da barriga ao redor do umbigo e depois a parte maior do bumbum e quadris. Se essa relação, não lembro os limites exatos, mas em um homem deve ser em torno de 1, talvez 0,9, e então, em uma mulher, deve ser mais próximo de 0,7. Ela deve ter quadris e bumbum maiores do que a barriga, por uma margem considerável. Nos homens, onde armazenamos gordura de forma diferente, devemos estar mais próximos de 0,9. Assim, um pouco mais equilibrado. À medida que essa relação aumenta, se estiver acima de 0,7 em uma mulher e acima de 0,9 em um homem, isso reflete um desequilíbrio. A pessoa provavelmente armazena mais gordura no espaço visceral e menos no subcutâneo. A gordura ao redor do bumbum e quadris é 100% subcutânea. A gordura na barriga pode ser uma mistura de visceral e subcutânea. Se essa relação está aumentando, a cintura em relação ao quadril, isso indica que há mais tecido adiposo no espaço visceral. Se alguém está ouvindo isso e quer começar a controlar sua insulina e garantir que não está resistente à insulina, falamos sobre diferentes sintomas que alguém pode experimentar se estiver nesse contínuo, caminhando para o diabetes tipo 2 e estiver experimentando resistência à insulina nesse espectro. Mas, quão importante você diria que seria para alguém que está começando essa jornada e talvez tenha alguns desses sintomas, ir ao médico e fazer exames de sangue e realmente testar o nível de insulina? Ah, sim, acho fundamental. Muito do que temos falado é meio que flertar com alguma ideia. As conclusões vagas, que você pode tirar ao olhar para suas acrocórdons ou para a relação cintura-quadril, mas para obter um sinal definitivo, você quer medir sua insulina. Então, se alguém conseguir convencer seu médico a medir os níveis de insulina em jejum, se uma pessoa tiver níveis de insulina em torno de 10 microunidades por ml ou menos. Agora, Jesse, você tem público no Canadá também? Sou do Canadá, Sim, então, dá para ver. sim, é um pouco mais pesado que outros programas. Sim, Sim, sim. Então, no Canadá não será o ZEUA, será molar métrico. Acho que isso é cerca de 35 picomoles por mil. No sistema canadense e no Reino Unido, sistema métrico. Sou de Alberta, então sou fluente no métrico. Então, se alguém puder medir seus níveis de insulina em jejum, no ZEUA é cerca de 10 microunidades por ml, ou no Canadá e no resto do mundo, cerca de 35 picomoles por litro, isso é um bom sinal. Se estiver nessa faixa ou abaixo, é um bom sinal de que você é sensível à insulina. Se for mais alto, é um sinal de alerta de que há um problema. Se for cerca de 50% mais alto, é uma bandeira laranja. Provavelmente há algo errado.
se for cerca do dobro dessa faixa. Então, cerca de 20 microunidades por ml no EUA e 60 picomoles no Canadá. Isso é um grande sinal de alerta. Você definitivamente é resistente à insulina. Algo está errado. Você precisa corrigir o rumo. Lembrem-se, pessoal, alguém pode ter esses níveis e não ter acrocórdons e não ter diabetes tipo 2. Mas podem surgir outras complicações. A pressão arterial pode estar subindo, a infertilidade pode estar aumentando, e por isso vale a pena saber disso. Se não por outro motivo, você pode corrigir o rumo mais cedo. Quanto mais cedo souber, mais fácil e rápido será reverter a situação. Se você não souber que há um problema até estar tão resistente à insulina que seus níveis de glicose subiram, ou seja, diabetes tipo 2, vai demorar muito mais para reverter. Certo. Então, digamos que alguém perceba que tem um problema, seja fazendo um teste de insulina em laboratório ou apenas julgando por sintomas como acrocórdons, pressão arterial, e decida que é hora de tomar controle disso e quer agir. Quais são os maiores fatores de mudança? Por onde começar? Sim, a maior mudança é controlar os carboidratos na dieta, 100%, absolutamente definitivo. Agora, na verdade, deixe-me acrescentar, uma pessoa pode simplesmente começar a jejuar, mas eu meio que coloco isso em controlar carboidratos. Na verdade, minuto a minuto, o que mais faz diferença é o jejum, sem dúvida. O único problema que vejo com o jejum é que muitas vezes as pessoas simplesmente começam a jejuar, sem um plano. E na minha opinião, como você termina o jejum é mais importante do que a duração. Isso é o que quero dizer com ter um plano. A pessoa precisa saber: como vou terminar meu jejum? Infelizmente, às vezes as pessoas transformam isso em um ciclo de compulsão e purgação ou uma versão glamurosa onde jejuam por 24 horas, chegam a um ponto extremo de fome e depois se empanturram de coisas. Bem, essa não é a maneira certa de fazer isso, claro, e o efeito líquido não será um ganho. Então, se alguém puder praticar o jejum intermitente e combiná-lo com uma dieta baixa em carboidratos, isso é um golpe certeiro. Você está fazendo tudo, está com a faca e o queijo na mão, faz o que pode para reduzir a insulina e melhorar a sensibilidade, e os resultados são incrivelmente rápidos. Jesse, é apropriado para mim e vocês dois canadenses mencionarem outro canadense. Sou amigo de um cara chamado Jason Fung, um clínico em Ontário. Ele é o padrinho do interesse moderno pelo jejum. Ele consegue tirar diabéticos tipo 2 de todos os medicamentos em apenas algumas semanas, adotando um jejum bem estruturado e uma dieta baixa em carboidratos. Então, isso é algo que pode fazer a diferença? Falando em fazer a diferença, isso é fazer a diferença. Então, jejum e controle de carboidratos. E isso não precisa envolver contagem de calorias. Essa é a beleza disso. Esta não é uma estratégia de baixa caloria. Não, longe disso. Quando for hora de comer, coma até ficar satisfeito. Quando não estiver com fome, não coma. Às vezes, você enfrentará um pouco de fome para fazer um jejum, de vez em quando. Se uma pessoa está jejuando e segue 3 regras baseadas nos macronutrientes da dieta, ela conseguirá. Controle os carboidratos e foque em frutas e vegetais. Não obtenha carboidratos de sacos e caixas com códigos de barras. Priorize a proteína. Consuma proteína de alta qualidade, de fontes animais. E não tenha medo da gordura. A gordura é um alimento natural. Precisamos disso. Existem gorduras essenciais para a dieta humana. Gorduras e proteínas sempre vêm juntas na natureza. É assim que devemos consumi-las. Então, não tenha medo da gordura. Deixe que a gordura venha livremente com a proteína que prioriza. E, se uma pessoa seguir esses 4 pilares, jejum, controle de carboidratos, priorizar proteínas e não temer a gordura, isso fará a diferença, e a resistência à insulina sumirá, geralmente em semanas ou meses. Vamos entrar em detalhes sobre o que você explicou. Você mencionou não ter proteína isolada. Isso é mais como quando alguém pega colheres de proteína em pó e coloca em um smoothie de frutas? Ou, como podem garantir que essa proporção com gordura esteja boa? Sim. Então, a proporção é controlada comendo proteína de verdade ou algo que imita. O problema com os shakes de proteína é que são proteína pura e nós não. Curiosamente, é como se o corpo soubesse o que faz,
ou a natureza soubesse, porque na natureza a proteína nunca vem sozinha. Nunca. Não existe situação de proteína pura. É impossível. Não existe na natureza. A proteína sempre vem com gordura. Na natureza, toda proteína é animal. Você não encontra proteína vegetal. Não é que ervilhas sejam tão deficientes em proteína que precisamos de 1000 delas para obter aminoácidos comparáveis a um hambúrguer, por exemplo. E não quero desmerecer as proteínas vegetais, mas não é natural tentar obter proteínas de plantas. Na natureza, todas as proteínas viriam com gordura. É assim que deveríamos consumi-las. Quando comemos apenas a proteína isolada, não a digerimos bem. É um fato pouco conhecido que os ácidos biliares liberados ao comer gordura aceleram a atividade das enzimas proteolíticas nos intestinos. Assim, temos essas enzimas que quebram a proteína para ajudar na digestão e absorção. Mas, quando fazemos isso sem que os ácidos biliares sejam liberados pelo consumo de gordura, não digerimos bem. Assim, não digerimos toda a proteína, o que pode causar desconforto estomacal e deixar a pessoa um pouco enjoada. Em segundo lugar, temos evidências humanas que confirmam isso. Quando alguém se exercita, ocorre um certo crescimento muscular apenas pelo exercício modesto e microscópico. Este é outro trabalho de um cara em McMaster, Ontário. Jesse é um momento de destaque canadense. Então, Jason Fung, e agora falamos sobre Stu Phillips. Ele tem evidências de que, ao se exercitar, há um crescimento microscópico de músculo. Quando você se exercita e consome proteína, há um crescimento microscópico adicional. Agora, ao se exercitar e comer proteína com gordura, há um aumento adicional no crescimento muscular. Assim, proteína e gordura juntas provocam um efeito anabólico maior no músculo do que só a proteína. Se trocar a gordura por carboidrato puro, ainda terá crescimento muscular. Você tem o crescimento muscular do exercício combinado com proteína. Agora, ao adicionar carboidrato, nada. Você não vai além da proteína sozinha. Não há crescimento adicional. Isso não é o mesmo que acontece com gordura e proteína. Gordura e proteína vão além. É mais anabólico do que proteína. É assim que devemos consumir. Quais são seus pensamentos sobre treinar, seja aeróbico ou de resistência, e depois continuar em jejum por um tempo? Sim, isso não é problema. Mais uma vez, Stu Phillips descobriu que o mais importante é consumir proteína. Eu só acrescentaria gordura. É como um período de 24 horas, antes ou depois do treino. Há uma margem ampla de quando é o ideal para ingerir proteína. Depois ou antes, eu nunca diria antes. Mas se você comeu muita proteína 12 horas antes do treino, então você está dentro da janela. Ouvi ele dizer que não existe uma janela de proteína. É mais como uma porta de celeiro de proteína. Adoraria que você falasse mais sobre a proteína animal versus a vegetal. Você mencionou que, para obter proteína de ervilha, seria necessário um número considerável de ervilhas para isolá-la em um concentrado. Percebe-se pela sua explicação que você é apaixonado pela importância de incluir proteína animal na dieta. Fale mais sobre isso. Então há muitas reflexões que passam pela minha mente e que me fazem ser um defensor da proteína animal. Acho que as plantas são uma parte maravilhosa da dieta humana e podem ser importantes em uma dieta perfeita. Não quero que ninguém interprete mal o que digo, mas não há como negar que obter proteína das plantas é um processo intensivo em recursos. É uma verdade inconveniente, mas é real. Muitas pessoas optam pela proteína vegetal achando que é melhor para o planeta, mas ao considerar que essas sojas e ervilhas são cultivadas em uma parte do mundo, enviadas para um país diferente, muitas vezes do Zeuá para a China, processadas em fábricas e em seguida enviadas de volta para o Zeuá ou Canadá no produto final, na forma dessa proteína refinada, é um processo intensivo em recursos. Então, não estou convencido de que seja melhor para o planeta, o que pode ser uma das razões pelas quais as pessoas evitam produtos de origem animal. Além disso, não há dúvida de que é inferior para os humanos. Muitos estudos quantificaram a biodisponibilidade e absorção de aminoácidos, e por todas as métricas, toda proteína animal é superior a toda proteína vegetal. Portanto,
Pelo bem da fisiologia e saúde humana, minha visão é essa, sem mencionar talvez a saúde planetária. Mas essa não é minha área de especialização, então não vou falar sobre isso. Falando estritamente sobre o corpo, uma pessoa pode consumir uma quantidade modesta de proteína animal e saber que está obtendo todos os aminoácidos de que precisa, em boa proporção. Se for proteína vegetal, você tem que adivinhar e torcer para estar recebendo tudo. Um fator adicional da proteína vegetal é que essas proteínas são enriquecidas com antinutrientes. Isso soa provocativo, mas são moléculas que inibem a capacidade do intestino de digerir a proteína. São taninos, inibidores de tripsina, fitatos ou oxalatos que impedem essas enzimas de quebrar as proteínas. Então, isso é como jogar sal na ferida, pois quando alguém tenta obter toda a proteína de fontes vegetais, não apenas estão obtendo uma fonte inferior de aminoácidos e um perfil inferior, mas também não estão digerindo os aminoácidos e as proteínas que acham que consomem por causa dessas moléculas que inibem a digestão. E por último, o golpe final. Apropriado eu mencionar golpe. É esse problema com minerais e metais, onde todas as plantas enriquecem minerais e metais da terra. Isso é parte da planta absorvendo nutrientes, e ela precisa desses metais para sua função normal, mas normalmente é em uma quantidade tão modesta que nunca nos prejudicaria de verdade. Pense em uma ervilha. Uma ervilha terá uma quantidade microscópica de chumbo, arsênio e outros metais. Mas quando você concentra, digamos, 1.000 ervilhas ou 1.000 grãos de soja, na esperança de concentrar as proteínas, você na verdade concentra inadvertidamente os metais. Um grupo independente chamado Clean Label Project quantificou metais em suplementos de proteína, e sem surpresa, as proteínas vegetais foram as maiores infratoras. E em sua conclusão, algumas dessas proteínas vegetais tinham níveis potencialmente tóxicos de metais. Isso é uma verdade inconveniente, claro, mas é a realidade, eu acho, que os humanos não foram feitos para obter proteína de plantas. É um processo não natural. E uma pressão não natural. Novamente, eu entendo que este é um assunto delicado. Eu realmente entendo. Percebo que as pessoas têm várias razões para evitar. Produtos de origem animal, alimentos de origem animal, na dieta. Eu entendo, mas isso não muda a realidade do corpo humano. Sim, isso é realmente importante. E Ben, você mencionou que para alguém lidando com resistência à insulina, tentando resolver isso, em relação à dieta, você falou sobre jejum e redução de carboidratos. Estou curioso, pode nos contar como é um dia na sua vida? Quando você quebra o jejum, de manhã ou à tarde? Como são suas refeições? Sim, então se alguém quisesse moldar sua vida com base em um cara enrugado, careca e sardento, seria assim que faria. Eu tenho um abdômen definido para um cara de meia idade, então talvez haja algo nisso. Minha esposa não reclama, vou te dizer, Jesse. Ficamos casuais demais. Enfim, talvez edite isso. Gosto disso. Então, se alguém quisesse, um dia na vida de Ben Bickman. Eu geralmente pulo o café da manhã. Acho que é o horário mais fácil para jejuar. Na verdade, é mais saudável jejuar no jantar. Houve um estudo sobre alimentação com restrição de tempo e mudança da janela. É de fato um pouco melhor jejuar na parte final do dia do que na parte inicial. Mas isso não é prático para mim. Sou casado, tenho filhos e janto com minha família. Essa é a refeição mais social para toda a família. Não me recuso a jejuar no jantar. É estranho demais para a dinâmica social. Então, geralmente jejuo no café da manhã. É fácil jejuar no café da manhã porque meus filhos estão tomando café. O fato de eu estar jejuando e talvez tomando uma xícara de chá, ninguém se importa. Ninguém percebe. Não muda a dinâmica. No almoço, às vezes eu jejuo e basicamente acumulo toda a minha fome até o jantar. E já vou falar sobre isso, mas às vezes eu almoço, e quando eu almoço, geralmente faço um almoço grande. Eu me certifico de que meu almoço seja grande e bem satisfatório, porque isso me ajuda a ter um jantar mais modesto. E na verdade vou te dizer,
É provavelmente quando estou no meu melhor. É quando eu como um grande almoço. Fico satisfeito por horas e vou para casa. É hora do jantar. É mais fácil comer um jantar modesto e não exagerar. Além disso, é mais fácil não beliscar à noite. Para mim, essa é a hora-chave. Se alguém consegue passar pela noite, então conseguiu, porque é quando estamos mais fracos e as tentações são maiores. Estamos rondando pela casa tentando encontrar qualquer tipo de lanche salgado, crocante, carboidrato, ou doce pegajoso ou doce crocante. No caso de cereal, que é meu ponto fraco absoluto. Não mantemos cereal em casa, Jesse, porque o papai não consegue lidar com isso. Então não temos cereal no café da manhã. Temos café da manhã caseiro que eu preparo todos os dias para as crianças. Mas se tivermos cereal em casa, é por causa da faculdade. Então, qualquer universitário ouvindo isso, saia desse hábito agora. Você sabe como é. Cereal é um alimento básico de faculdade para os garotos. Eu comia tanto cereal que, por falta de uma palavra melhor, isso criou um vício. À noite, sou viciado em cereal. No entanto, se eu como um almoço grande, isso ajuda a controlar o apetite pelo resto do dia. Às vezes, se minha fome cresce ao longo do dia, não lido bem com isso. Vou comer demais no jantar e beliscar à noite, e assim, percebo que se faço uma refeição por dia, preciso ser incrivelmente disciplinado para não exagerar no jantar, comer até ficar satisfeito e então parar. Depois, faço o possível para passar a noite. Algumas maneiras que uso para evitar beliscar demais incluem pegar um copo grande de gelo, colocar água com gás e adicionar 1 ou 2 colheres de sopa de vinagre de maçã cru, esse toque de acidez. Ou, isso soa louco. Eu bebo suco de picles. Parece bizarro, mas juro que isso realmente diminui meus desejos. Aquele amargor azedo do vinagre ou do suco de picles resolve para mim. E meus desejos, eles simplesmente vão embora na hora. E quando você faz as refeições que mencionou, o almoço e o jantar reforçados, quais alimentos incluiria? Então, o almoço para mim é quase totalmente proteína e gordura. Pouquíssimo carboidrato ou às vezes nenhum. Como, por exemplo, hoje tenho uma reunião de almoço daqui a algumas horas, uma reunião tardia para mim. Mas vou até uma lanchonete de cachorro-quente e pego tipo 2 ou 3 grandes no prato com chucrute, mostarda e picles. O interessante sobre esses carboidratos, chucrute e picles, é que ambos foram fermentados. E sou um grande defensor dos alimentos fermentados. A mágica da fermentação é que as bactérias consomem a glicose, elas a comem. Assim, quando colocamos na boca, há muito menos glicose do que antes. Por exemplo, a diferença entre um pepino e um picles é que o picles praticamente não tem mais carboidrato digerível. É só fibra pura, pois as bactérias já consumiram todos os amidos digeríveis e a carga de glicose que entra é muito menor. O que entra em nosso corpo e o que as bactérias deixam são ácidos graxos de cadeia curta, essas pequenas gorduras mágicas que estimulam a taxa metabólica e ajudam o corpo a ser mais sensível à insulina. Isso pode ser um almoço para mim, como carne e talvez um pouco de vegetais. E não quero que isso soe como propaganda, mas eu criei um substituto de refeição com alguns dos meus irmãos. Vou apenas dizer isso. Quem quiser saber mais, acesse o site Get Health, que é escrito HLTH, então GETHLTH.com. Basicamente, às vezes eu tomo um shake de substituição de refeição e coloco uma colher extra ou algo assim, onde é um equilíbrio de 1 para 1 de proteína para gordura, com um pouco de fibra como fonte de carboidrato. Isso acontece às vezes. Se não tenho tempo para almoçar ou não trouxe almoço, então rapidamente preparo um shake de substituição de refeição. É só uma questão de conveniência nesse caso. E, Ben, mais cedo falamos brevemente sobre exercícios e se exercitar durante o jejum. Mas além da dieta de baixo carboidrato e do jejum, quais são algumas ferramentas para quem tenta controlar a insulina? Sim, é apropriado você mencionar exercícios. Não há dúvida de que o exercício ajuda. Parte da magia do exercício é que quando um músculo se contrai,
Ele não precisa de insulina para absorver glicose. Normalmente precisa. O músculo precisa de insulina para abrir as portas da glicose, permitindo que ela saia do sangue e entre no músculo para ser queimada como energia. Quando um músculo está se exercitando, ele está tão faminto que não precisa esperar a insulina dizer o que fazer. Ele começa a absorver a glicose, permitindo que a insulina diminua durante o exercício. Com a insulina baixa, o corpo se torna mais sensível a ela. Então, o exercício é algo enorme. Além disso, aumentar a massa muscular torna o corpo mais sensível à insulina. Minhas opiniões sobre exercícios são simples, mas posso adicionar uma camada de complexidade. O melhor exercício é aquele que você fará. Então não importa. O que quer que uma pessoa faça para se manter ativa, faça. No meu caso, estou no campus e consigo ir à academia de vez em quando. Quando tenho tempo, faço uma mistura do que chamo de dias dinâmicos e estáticos. Meus dias dinâmicos são dias em que faço o típico. Eu, pessoalmente, não levanto pesos. Eu faço exercícios de peso corporal ou calistenia. Nos meus dias dinâmicos, faço vários tipos de agachamentos, barras, flexões e paradas de mão. Estou realmente me movendo durante o exercício. É um movimento dinâmico. Nos dias estáticos, chego a um ponto de tensão máxima e mantenho por cerca de 1 minuto. Isso pode ser segurando um agachamento profundo com peso, agachado logo acima dos tornozelos, mantendo porque é o ponto de alongamento máximo do músculo. Ou, se estou fazendo uma barra, puxo-me para cima e tento manter meu peito na barra o máximo de tempo possível. Quando não consigo mais, desço até 90 graus e mantenho ali o máximo que posso, e então desço. Faço isso de qualquer forma, apenas misturo, mas sou um grande defensor dos dias estáticos. Comecei a incorporar dias estáticos nos treinos há cerca de 4 anos, quando fiz 40. Foi quando decidi não levantar mais pesos. Eu queria fazer algo diferente. E, para minha surpresa, tenho mais ou menos as mesmas dimensões musculares de sempre, mas estou muito mais vascularizado agora. Não quero dizer veia como. Tenho a cabeça grande, embora talvez eu tenha, mas onde, segurando o ponto de tensão máxima e restringindo o fluxo sanguíneo ao manter o músculo contraído em vez de deixá-lo relaxar, isso realmente desenvolveu o crescimento de veias no meu peito e braços de uma forma que nunca tive. Mesmo no meu auge na faculdade, quando tinha cerca de 10 a 15 libras a mais de músculo do que agora, eu não tinha tanta aparência de veias. Isso é um impulso para o ego, e quando você é um cara careca de meia idade, precisa de todo o impulso que puder. Mas é interessante que foi quando isso começou. Foi quando comecei a fazer exercícios estáticos. Isso é interessante. E Ben, antes de nos despedirmos, há mais algum truque ou ferramenta que você possa compartilhar com os ouvintes? Algo que possamos usar? Talvez um suplemento. Ou algo que não abordamos para ajudar a controlar a insulina? Então existem alguns suplementos conhecidos por ajudar. Se alguém ainda não estiver usando, eu diria para consumir um pouco de vinagre de maçã todos os dias, especialmente durante a refeição mais rica em amido e carboidratos. Além disso, após essa refeição, faça uma pequena caminhada de 10 ou 15 minutos. Isso reduzirá seus níveis de glicose mais rapidamente. O uso de canela tem mostrado melhorar a sensibilidade à insulina, e a berberina também apresenta efeitos semelhantes. Por fim, meu último conselho é mudar o café da manhã e mudar amanhã. Quando acordamos, a insulina finalmente diminuiu durante a noite. A última coisa que queremos é aumentar nossa insulina, pois se a elevamos muito no café da manhã, ficaremos com fome mais cedo. Isso nos coloca em uma montanha-russa de picos de insulina o dia todo. Aumentamos no café da manhã e sentimos fome 2 horas depois. Então repetimos. Depois, temos fome no almoço, um lanche à tarde, jantar e um lanche à noite, passando cada momento acordado em um estado de insulina elevada. Se você não vai jejuar no café da manhã, siga as regras de macronutrientes que mencionei. Controle seus carboidratos, coma poucos ou nenhum carboidrato no café da manhã e foque mais em proteína e gordura. Isso pode ajudar a insulina a ficar mais baixa por mais tempo durante o dia. E Ben, sei que você precisa ir, mas ao entrar nos detalhes do café da manhã, tenho apenas uma pergunta, algo que você mencionou antes e não consegui abordar, que é quebrar o jejum. Você mencionou como é importante voltar a comer de uma maneira específica.
Então, A. De quanto tempo de jejum estamos falando? E depois B. Rapidamente, o que precisamos considerar ao começar a comer? Então, eu diria que um jejum de qualquer duração, incluindo o noturno, como o de 12 horas, espero que pelo menos durante a noite. Isso é quebrar o jejum, e é a mesma coisa. Não querendo soar entediante, são as mesmas ideias. A insulina trabalhou duro para baixar. Não aumente-a agora, deixe-a ficar um pouco mais, em um nível mais baixo. Foque em proteína e gordura. Perfeito. Certo, Ben. O livro é Why We Get Sick. Vamos incluir isso nas notas do programa que você mencionou, o produto que criou com seus irmãos. Isso também será adicionado. Algo mais que gostaria de compartilhar? Ou devemos incluir nas notas? Não, isso foi ótimo. Jesse, obrigado por entrar em contato. Quem quiser se conectar comigo nas redes sociais, eu posto 1 ou 2 vídeos por semana sobre função metabólica e as pessoas podem me encontrar principalmente no Instagram. Eu me afastei do Twitter, que é um ambiente hostil e muito político hoje em dia. Então me encontre no Instagram. Ben Bikman, Bikman, Ben Bikman, PhD. Perfeito. Ben, eu gostei disso. Obrigado por ser tão abrangente. E obrigado pelo seu tempo. Ah, o prazer foi meu. Foi incrível. Jesse, obrigado. Foi ótimo. Obrigado novamente.